A reunião entre o presidente Trump e o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, acabou mais cedo do que se esperava. Os dois deixaram o Vietnã e a gente não acompanhou com detalhes, não sabemos o que aconteceu. Não é? O que pode acontecer? Quem está gentilmente conosco aqui para falar um pouco e explicar para a gente é o professor Marcos Vinícius Freitas. Ele é professor visitante na Universidade de Relações Internacionais da China e ele está em Beijing, que é a capital da China. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de atender o Jornal da Record News. É sempre um prazer, Heródoto. Marcos, o que acontece? Houve uma frustração geral, um anticlímax. O que aconteceu que eles foram embora? Havia três coisas que o Trump disse que o Kim Jong-un queria. Primeiro, houve uma discussão quanto àquilo que eles entendem ser desnuclearização, porque cada um tem uma perspectiva. Não podemos esquecer que para a Coreia do Norte, ser uma potência nuclear é importante para a sobrevivência do seu regime de governo. Então, esse é um aspecto importante para ele definir exatamente o que ele vai abrir mão, porque qualquer coisa que ele faz pode, de alguma forma, reduzir a longevidade do seu regime. Em segundo lugar, a Coreia do Norte também é dependente de energia atômica. Então, aparentemente, neste processo de definição de desnuclearização, a Coreia do Norte tinha uma interpretação diferente daquilo que os americanos pensam, que é justamente uma desnuclearização completa, verificável e irreversível, de acordo com aquilo que foi estabelecido pelas Nações Unidas. O segundo aspecto que o Trump levantou também é justamente que eles queriam imediatamente uma redução das sanções existentes. E o que o Trump achou no processo todo é que aquilo que estava sendo ofertado como possibilidade de desnuclearização não era exatamente o que ele queria, justamente para tirar todas as sanções, porque essas sanções é que de alguma forma forçam Kim Jong-un a sentar-se à mesa. Então, esse era o segundo aspecto. E o terceiro aspecto importante é que justamente quanto ao descomissionamento de algumas usinas nucleares que o Kim Jong-un entendeu ali que não era o caso de ser feito. Então, ao não se encontrar aí um acerto e um acordo, os dois voltaram para casa de mãos vazias. Claro que, com relação ao Trump, isso aumenta muito mais em razão do fato de ele ter abordado isso no seu discurso sobre o Estado da União, mas o que é importante é que não se tomou aí nenhuma decisão precipitada, que era uma preocupação aí de muita gente com relação àquilo que o presidente Trump poderia ter feito, justamente dando mais para o Kim Jong-un do que ele deveria receber, e o que fica garantido é que aparentemente não haverá testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. Marcos, nem tem mostrado aqui também uma certa aproximação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Com esse resultado negativo da reunião com o Trump, isso pode atrapalhar essa aproximação entre as duas Coreias? Sim, inclusive porque o presidente da Coreia do Sul, ele está em fim de mandato também, ele tem aí uma questão de mandato, também prejudica o Japão, que esperava aí que saísse uma negociação melhor, então todo mundo fica com o freio de mão puxado nessa situação. Agora, é importante ressaltar que a questão da integração, ou seja, da unificação das duas Coreias, não me parece que seja interessante a nenhum dos parceiros regionais mais próximos. Não interessa para a China, porque a Coreia ali se transformaria num território sob a influência norte-americana, e para o Japão também não interessa uma Coreia unificada, em razão de todo o histórico belicoso entre os países, e principalmente porque seria uma Coreia, de alguma forma, nuclearmente armada ou com conhecimento mais aprofundado de questões nucleares. Marcos, a Guerra da Coreia, salvo engano, terminou em 1953. Ainda não, viu, É isso ou Heródoto? não? Ainda não, porque não foi feito um tratado de conclusão da guerra. Então, o que você tem aí é um cessar-fogo que está vigente até hoje. Inclusive, uma das pautas é a declaração do fim da guerra, que até hoje não aconteceu. Quer dizer que a guerra acabou, mas a paz, mas não houve uma suspensão formal da guerra, é isso? Não há um tratado de paz até hoje. Então,
houve uma suspensão, um cessar-fogo, que continua até hoje, mas que não virou a realidade entre os países. E uma das coisas que se esperava, justamente, é que esta questão, houvesse aí, finalmente, um tratado de paz, dando encerramento à Guerra da Coreia. E uma coisa importante também, que era um dos objetivos resultantes da Guerra da Coreia, é que existem mais ou menos 7.660 mortos, soldados americanos que morreram na Coreia, cujos restos o governo americano está buscando desde o fim das hostilidades. E, aparentemente, existem ainda 500 prisioneiros de guerra daquela guerra que ainda estão vivos e que o governo norte-coreano não devolveu para os Estados Unidos. Então, existe isso que seria alcançado aí se finalmente fosse feito um tratado de paz, dando encerramento à guerra. Quer dizer que existem ainda 500 prisioneiros americanos na Coreia do Norte, nesse conflito até... Essa é a estatística, né? O pessoal já está idoso a essa altura do campeonato, mas ainda existe até uma associação nos Estados Unidos de gente que está querendo que estes prisioneiros de guerra sejam retornados aos Estados Unidos. É um número imaginado, porque eles têm comentado justamente a respeito da existência desses soldados que ainda são prisioneiros. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Aqui no Brasil, em São Paulo, hora de Brasília, são 9h48. Que horas são aí? Aqui são 8h48. Nós estamos começando o dia. Desculpa de ter acordado você de madrugada, hein? Não, Heroto, para mim é sempre um prazer, principalmente numa época em que o mundo anda tão complicado. Eu vi a reportagem anterior com relação ao Paquistão e à Índia, e a gente sabe que armas nucleares sempre deixam todo mundo muito preocupado. Obrigado, Marcos. Até mais. Obrigado. Até mais.